Então, galera, ó, vamos partir aqui para o próximo capítulo, né? Então, capítulo 1, introdução. Capítulo 2, paralelismo. Capítulo 3, perpendicularidade. Capítulo 4, aplicações de tudo isso. Vamos aqui para o capítulo 5, que vai tratar sobre diedros. Bom, pessoal, vem aí, é o prefixo, né? De 2, e edros está relacionado com lados. Então aqui a gente vai estar trabalhando com figura aí de dois lados, né? De duas faces. Então qual que é a ideia aqui? A ideia, pessoal, é que na geometria plana, a gente tem os ângulos, né? Então se você pega aqui uma origem O, que é um ponto, e você constrói duas semirretas, né, que eu vou chamar aqui de semirreta A e semirreta B, você define aqui essa região, né, que é essa região entre as retas, ó, que é o que a gente chama de ângulo, né? Então você tem aí que θ é igual a θ, é azinho, né, que eu usei. Azinho, θb, ó. Não. Seu θ é azinho, ó, bzinho. Tá? É como a gente escreve o ângulo. Ou você escreve com ponto, né? Você fala que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, AOB. Enfim, na geometria plana, pessoal, a gente tem os ângulos, né? Que são essas entidades geométricas que possuem aí uma região delimitada por duas semirretas que partiram de uma mesma origem. Não é isso? Você tem aqui, então, o ângulo. Aí, na geometria espacial, o análogo aos ângulos são os diedros, né? O que são diedros? Diedros vão ser isso aqui, ó. Você vai pegar dois planos, né? Assim como dois semiplanos, né? Assim como você pega duas semirretas e as suas semirretas não partilham de um ponto, né? Na geometria espacial, os seus planos, eles vão partilhar de uma reta em comum, né? Então essa reta aqui é como se fosse o vértice do nosso ângulo, só que ela vai ser a aresta do diedro, tá? O diedro, então, ele vai ser essa região, né? Esse espaço delimitado por esses dois semiplanos. Então, se eu pegar aqui essa folha, ó, tá vendo? Isso aqui é um diedro, ó. Diedro é essa região. Assim como o ângulo é essa região aqui, tá? Que você mede através da abertura. Tranquilo? Então, o diedro, pessoal, é essa entidade geométrica espacial, né? Que ela tá para geometria espacial, assim como o ângulo tá para geometria plana. Beleza? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, você tem aqui seu plano alfa, seu plano beta, e você tem aqui uma reta R entre esses planos, né? E você fala assim, então, que alfa, R, beta, ó, tá vendo a notação? É tipo um ângulo, só que em vez de você usar retas e pontos, você usa planos e retas. Show? Esse alfa, R, beta aqui, ó, então o nosso diedro, que é isso aqui, vai ser aí, né, a união entre o semiplano alfa e o semiplano beta, né? Então, assim como a gente pode falar que o ângulo é essa abertura aqui, o diedro vai ser essa abertura aqui. Só que no 3D, tá bom? Então, isso aqui que é o nosso diedro. Diedro, diedro, ângulo diedro, ângulo diédrico, tá? São todas nomenclaturas que você encontra para esse ente geométrico, beleza? Pessoal, se você pegar se você pegar o seu diedro e tirar uma secção dele, ou seja, vamos falar aqui de secção. Então, se você pegar aqui o seu diedro e cortar ele, né, com um plano novo aí, que a gente pode chamar de plano gama. Então, eu vou passar aqui um plano gama, ó. Tá? E que vai seccionar esse diedro. A interseção entre gama e o diedro, como vocês podem perceber, ó, é um ângulo.
não é? Então, se a gente falar aqui a interseção entre gama e o diedro alfa R beta, né, que é alfa e aqui é beta, e essa reta aqui é a reta R. Então, se a gente faz a interseção entre esses dois caras, né, entre o diedro e o plano, você tem aqui a secção, que vai ser aí um ângulo, né? Um ângulo plano. Beleza? E se você faz o que a gente chama de secção normal, né? Lembra lá da normal da física? Então, que vai ser a secção normal? Ó, você vai fazer uma secção não oblíqua, né? Sua secção ela vai ser, ó, deixa eu tentar desenhar bonitinho aqui, ó. Então, esse plano gama, pessoal, ó, ele vai ser perpendicular, né, aos seus planos alfa e beta. Então, você tem aqui seu plano alfa, seu plano beta, ó, e ao invés de cortar inclinado, a gente corta reto, né? Você fatia retinho. Quando você fatia reto, isso aqui é o que a gente chama de secção normal, tá bom? Aí, galera, ó, isso aqui é um negócio difícil de desenhar, tá? Ó, quer ver? Deixa eu só achar aqui o desenho no livro, que eu acho que o desenho do livro tá melhor que o meu. Só um instante. Aqui, ó. Com licença. Aqui, ó. Então, tá vendo que isso aqui é um tipo de secção oblíqua, ó? Né? Você cortou de qualquer jeito, ó. E a secção normal é assim, tá vendo, ó? Tudo bem? Aí ele até fala que a secção normal de um diedro é uma secção cujo plano é perpendicular à aresta do diedro, tá bom? Em que a aresta, ó, vai ser aqui a reta R. Então, se essa reta R ela é perpendicular ao plano de secção, você tem aí a sua secção normal, tá? Que não acontece nessas outras secções que ele faz aqui, tá bom? Daí, qual a graça da secção normal, pessoal? A graça da secção normal é que esse ângulo que vai aparecer aqui, ó, esse θ, ele é o que a gente chama aí de ângulo do diedro, né? Porque, tipo assim, se você quer medir a abertura de um diedro, ó, vamos abrir o nosso diedro aqui. Se você que vai medir a abertura desse diedro, é interessante você medir de forma normal, né? A angulação dele. Então, você abre ele, ó, e você mede essa abertura aqui, tá? E aí, esse ângulo θ aqui, então, vai ser o que a gente chama aí de ângulo do diedro, né? É o que dá a característica para ele, é o que dá a abertura, né? E a gente tem o seguinte, né? O nosso θ aqui, ele pode ser reto, o nosso θ ele pode ser agudo e o nosso θ ele pode ser obtuso, tá? Quando o nosso ângulo diédrico ele é reto, a gente tem aí o o diedro reto. Beleza? Quando o nosso ângulo diédrico aqui é agudo, adivinha? É o diedro agudo. E quando o nosso θ é obtuso, a gente tem um diedro obtuso. Igual ângulo, tá? Ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, só que agora a gente está levando para o 3D. E tudo que a gente estudou em ângulo, pessoal, a gente pode aplicar em diedro. Por exemplo, você pode ter aqui diedros opostos. Aí a gente não tem ângulos opostos pelo vértice. Só que o que é o vértice no diedro? É a aresta. Então a gente pode ter aqui diedros opostos pela aresta, tá? E aí tu vai ter isso aqui, ó.
ficou meio ruim o desenho, tá? Mas você vai ter isso aqui, né? Então, esse ângulo θ que apareceu aqui, ó, vai ser esse mesmo ângulo θ que apareceu aqui, né? Medido aí de forma normal, tá bom? Assim como esse ângulo aqui, ó, que é o suplementar de θ, vai ser igual àquele lá, tá? Diedros opostos pela aresta. E você também tem a bissetriz nos ângulos, não é? O que é a bissetriz? A bissetriz é uma reta que divide seu ângulo em duas partes iguais, né? No diedro, você pode ter o bissetor. O que vai ser o bissetor, pessoal? O bissetor vai ser um plano que divide o nosso diedro vai ser esse plano aqui, ó, que divide o nosso diedro em duas partes iguais, ó. Beleza? Então, esse daqui vai ser o plano bissetor. E o ângulo que um dos lados do diedro faz com o plano bissetor, ó, vai ser θ, e lá vai ser θ também, tá? Então, o plano bissetor, ele tá repartindo o nosso diedro em duas partes iguais. Tranquilo? E assim como você tem ângulos complementares e suplementares, você também pode ter diedros complementares e suplementares, tá? Aí, por exemplo, ó, vou desenhar aqui dois semiplanos, né, que fazem um ângulo de 90 graus. E aí, ó, os nossos diedros vão ser esses aqui, ó. Você vai ter esse primeiro diedro que tem como ângulo θ1, e você vai ter esse outro diedro ali atrás, que vai ter como ângulo θ2, né? Alfa, beta e gama. Então, alfa, beta é um diedro e beta e gama é outro. E esses dois diedros, a gente chama eles de diedros complementares, né? E se você tivesse aí diedros que juntos aí fazem um ângulo de 180, ó, né? Esse aqui faz um ângulo de 180 quando colocado junto com esse. Você tem aqui dois diedros suplementares, tá? E aí, pessoal, tudo que a gente aprendeu em ângulo vale aqui em diedros também, tá? Porque a gente está levando para geometria espacial. Pessoal, ó, diedros e triedros, que é o que a gente vai falar a seguir, não é muito frequente em prova, tá? Tanto é que no edital da AFA e nos outros editais, a gente tem aqui, por exemplo, o edital da AFA. A AFA, ela começa a geometria espacial assim, ó. Geometria espacial, o que você tem que saber? Poliedros convexos, poliedros de Platão, né? Então ela não fala nada sobre diedros. Só que diedros é meio que um assunto anterior a tudo isso, né? Então é a mesma coisa que, tipo assim, você estudar polígono sem estudar ângulo. É a mesma coisa que estudar poliedro sem estudar diedro, tá bom? Porque depois o poliedro, ele vai ser uma generalização de tudo isso que a gente falou, tranquilo? Então, tipo assim, apesar de não dizer explicitamente nos editais, tudo isso que a gente está aprendendo aqui é conceituação. A gente está aprendendo elementos para usar no dia a dia da geometria espacial, tá bom? Então, mesmo que o edital não diga que ele cobra isso aqui de forma explícita, isso aqui são noções que a gente tem que ter para ser capaz, né, para a gente ser capaz de entender prisma, poliedro, etc, etc, né? Porque se você pega um cubo, pessoal, ó, olha o cubo, ó, você tem um diedro aqui, outro aqui, outro aqui, entendeu? Então, tipo assim, o diedro, ele tá para geometria espacial, assim como os ângulos estão para geometria plana, né? Então, você não pode querer trabalhar com poliedro sem falar de diedro primeiro, tá? Então, apesar disso aqui ser tudo a nível de noção, né? É bom a gente ver pelo menos uma vez na vida, tá? Para quando a gente for pegar os sólidos, né? Que é o que realmente cai. Vai cair volume, vai cair área, etc, 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 né? Que é mais a parte de continha. Mas essa aula aqui, ela tá justamente para ampliar os conceitos que vocês têm de geometria espacial, para vocês serem capazes de trabalhar na língua da geometria espacial, tá bom? Essa é a ideia dessa aula aqui. Então, sobre diedros, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar, tá
tá bom? Vamos partir aqui para o próximo assunto, que eu nem vou me aprofundar muito, porque não é o foco aqui. Mas vamos falar aí do próximo capítulo, então, que é o capítulo 6, sobre triedros. Tá? Então, o que vão ser triedros? Você vai pegar aqui um vértice, beleza? E você vai pegar aqui 3 semirretas. Beleza? Aí, pessoal, essas semirretas aqui, ó, elas vão delimitar essa região no espaço, ó. Tudo bem? Ó, vamos lá. Hora de usar as canetas aqui. Ó. Certo? Essa região que eu delimitei aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? É o que a gente chama, então, de triedro. Tranquilo? Aí vai ser essa região aqui dentro. Se você tampa isso aqui, adivinha? Você forma a sua pirâmide, né? Tá? Então, daqui a pouco, quando a gente começar a estudar pirâmide, nada mais vai ser do que triedros aí com bases, tá bom? Então, apesar de não ser um assunto cobrado diretamente, é um assunto que a gente precisa ver pelo menos um pouquinho para conseguir entender aí os assuntos futuros que estão por vir, tá bom? Então, o triedro, pessoal, é isso aí, tá? A definição formal é que assim, ó, dadas essas 3 semirretas, né, VA, VB e VC, de mesma origem V, não coplanares, né? Aí você vai pegar aqui os espaços, os semi-espaços delimitados, né? Porque, tipo assim, se você pegar aqui esse plano aqui, ele delimita 2 semi-espaços, né? Um espaço para trás e um espaço para frente. Por exemplo, ó. Vamos pegar aqui esse plano formado por essas 2 retas. Você tem espaço para frente, você tem espaço para baixo, ó. Beleza? Então você tem 2 semi-espaços. Então, a interseção entre todos esses semi-espaços delimitados por essas retas vai ser o nosso triedro. Basicamente, tá vendo por que eu não gosto de dar definição formal ao pé da letra? Né? É melhor a gente ver o negócio do que ler a definição, porque é difícil ver questão que cobra definição crua, porque ninguém sabe, tá? O que é cobrado nas provas é a aplicação das definições, né? Ninguém sabe de cabeça todas essas definições aí. Quer dizer, tem até professores que sabem, mas eu não sei. Definir um triedro de cabeça? Não, nem pensar. Nunca soube. Mas eu sei o que é um triedro, entendeu? Essa região aqui. Tranquilo? Ó. Tá? Então, essa é a ideia. Aí, isso aqui também é chamado de setor triedal ou de ângulo sólido de 3 arestas, tá bom? E etc. Se você tira uma secção do seu triedro, você tem um triângulo, beleza? E é isso que a gente tem que saber de triedro, tá, pessoal? Só tô mostrando o que é. Aí você também pode ter ângulos poliédricos convexos. Beleza? Então, o que vai ser um ângulo poliédrico? Vai ser tipo um triedro, só que em vez de você usar 3 retas aqui, você vai usar quantas retas você quiser, ó. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem A, B, C, D e E, né? Essa região que eu vou desenhar aqui, tá vendo? Então, essa região formada por essas 5 retas, que seria algo desse tipo, ó. Nossa, essa vai ser difícil, hein? Ó. Então, essa região aqui dentro, ela é a evolução do triedro, só que para 5 arestas, né? Então, essa região aqui é o que a gente chama, por exemplo, de ângulo poliédrico aí, de 5 arestas, né? Tudo bem? Mas
só a nível de curiosidade isso aqui, tá, pessoal? A nível de curiosidade não, vai. A nível de conhecimento, tá? É ver o que é e passar para frente. Porque se a gente vai se aprofundar nessa matéria de triedro aqui, olha que loucura, né? Existe aí, por exemplo, desigualdade desigualdade de triedro, dos lados do triedro. Né? Vocês lembram lá da desigualdade triangular? Que um lado não pode ser maior que os outros dois? Então, a gente tem um conceito parecido na geometria dos triedros. A gente também tem casos e critérios de congruência entre triedro. Só que, cara, não vamos entrar nessa que é uma matemática que não vai ser cobrado, tá bom? Geometria espacial, pessoal, vocês vão ver que é muito volume, muita área. Dificilmente, ainda mais prova da AFA, ITA, eles não vão cobrar de você um critério de congruência de triedro, entendeu? É um assunto muito, muito específico dentro disso aqui que não vale a pena entrar, beleza? Então, tô mostrando isso aqui a nível de curiosidade, porque quando eu falar triedro, vocês pelo menos vão saber o que é, tranquilo? Bom, com isso a gente encerra o capítulo 6. Não vou me aprofundar muito no capítulo 6, tá? O próximo capítulo, pessoal, vai ser o capítulo 7, tá? Mas eu não vou falar dele hoje não. Por hoje a gente já falou bastante, falamos muita coisa. O capítulo 7 é o capítulo que vai trazer poliedro. Tá? A gente vai falar sobre o que é um poliedro, tá? Então, quais que são os planos aí? A gente vai falar de poliedro, depois a gente fala sobre prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, tronco e inscrição de sólido e mais alguns outros assuntos aí de geometria espacial, mas a gente basicamente, né, começando por poliedros, que é na próxima aula, é que a gente vai começar a ter realmente conta para fazer, tá bom? Porque até agora foi só definição, só conceituação, tranquilo? Então, semana que vem a gente vai falar de poliedro, provavelmente a gente vai falar de prisma também, porque poliedro não é um assunto muito grande, mas a gente deve estar falando de prisma também, dependendo do andar de carruagem, do andar da carruagem até um pouquinho de pirâmide. Tranquilo? Mas aí a gente vê semana que vem o tanto que dá. Mas então a gente basicamente, pessoal, vai passar por vários sólidos, né? Prisma, pirâmide, cilindro. A gente vai aprender como trabalhar com eles, que vocês vão ver que é tudo a mesma coisa, é receita de bolo, cálculo de base, cálculo de altura, aí manda um Pitágoras ali, manda um leitos cossenos de lá, e assim por diante, tá? A gente vai passando sólido por sólido aí da geometria espacial, começando pelos poliedros, né? E aí eu prometo que a partir da aula que vem já fica mais legal, porque essa aula aqui realmente foi só conceituação. Eu, por exemplo, não gosto de dar essa primeira aula de geometria espacial por causa disso, né? Às vezes fica um negócio muito abstrato, mas é importante, não deixa de ser importante. Tudo bem, galera? Bom, pessoal, junto com essa aula vocês estão recebendo uma lista, tá? Como eu disse, é a lista 30. Nessa lista 30, a gente tem aí o resuminho, né, do capítulo 1, que é a introdução da geometria espacial. E eu também selecionei alguns exercícios, tá? Então vocês deem uma olhadinha nos exercícios. Se precisar, aí me chama pra gente discutir um ou outro, tranquilo? E eu vou ficando por aqui, beleza, galera? Valeu aí pela atenção e até a próxima.